vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. Que alegria poder contar com a sua companhia para mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio. A Palavra de Deus narra neste domingo o episódio da multiplicação dos pães e dos peixes. Os bens que adquirimos devem ser partilhados com os nossos irmãos e irmãs. Vamos juntos, para bem começar o programa de hoje, meditar este salmo. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Que as vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente, e saciais todo ser vivo com fartura. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda a obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Hoje a Igreja celebra o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Este ano o tema escolhido pela Igreja é Na Velhice Não Me Abandoneis. Vamos agora nessa entrevista refletir sobre a importância da presença dos netos na vida dos avós. E na nossa entrevista deste domingo, nós vamos compreender um pouco mais sobre a importância da presença dos netos para a saúde dos avós. Para isso, nós vamos então conversar agora com a psicóloga Samila Leão. Muito obrigada pela presença, Samila, aqui no nosso programa. Agradeço pela disponibilidade em estar conversando com a gente. Eu que agradeço, né? É muito interessante essa temática, falar sobre avós, falar sobre emoções e afetos. Então, começa falando pra gente, né, por que essa presença dos netos é tão importante, tão necessária na vida dos avós? Se a gente for pensar, hoje a gente vive uma configuração familiar bem diferente, né? Então, assim, existe hoje uma presença bem participativa mesmo, bem direta desses avós na educação desses filhos. Porque a terceira idade hoje, né, os nossos idosos, eles estão mais ativos, eles estão mais participativos e que bom que o Brasil cada vez mais tem se alertado a isso, né, da importância de uma terceira idade que tenha vivências afetivas, experiências, né, com atividades físicas que está bem comum hoje, uma alimentação saudável. Então, qual é a importância, né, desse neto na casa desses avós, na presença direta aí com esses avós? De fato, viver outras gerações, né? Então a gente tem a diferença de idade bem significativa aí dos netos para os avós, e esses avós vão vivenciando coisas hoje do mundo atual, né, do mundo contemporâneo, vão aprendendo também, vão ressignificando e vão tendo um elo extremamente importante, afetivo, né, com pessoas que são tão importantes que são os seus netos. E de que forma os netos, tanto os mais novos quanto os mais velhos, podem se fazer mais presentes na vida dos avós? A gente tem, né, os contatos, dependendo de como a família se organiza, né, nós temos os contatos mais diretos aí no final de semana, que é geralmente quando esses netos, né, seja pelo trabalho, os mais velhos, como você colocou, como os mais novos estão na escola e tem uma dinâmica de funcionamento hoje, né, a sociedade muito puxada, né, para essas crianças, então geralmente eles estão aí nos finais de semana. E nesses finais de semana a gente pode ter momentos, né, de brincadeiras, de compartilhamento de emoções, de afetos, né, de construção de vínculos. Então isso é necessário para os nossos idosos, né? Nem todos os avós são idosos, mas falando dos que são, né, então a gente tem, geralmente os idosos já estão aposentados, então eles têm esse compartilhamento muito positivo aí, com momentos significativos com seus netos. E como essa convivência entre eles pode ajudar, né, não somente os avós, mas também os netos. A convivência, ela fortalece vínculos. Falando sobre a questão da personalidade, né, da formação dessa personalidade, os avós são pessoas extremamente importantes no compartilhamento de valores antigos, né, que até já se reorganizaram como valores também
atuais, né? Então a gente tem avós que compartilham desde experiências positivas ao longo da sua vida na educação dos filhos e agora no momento de educação com esses netos, como nós temos avós que são extremamente atuais hoje, né? Que compreendem esses valores atuais e conseguem viver esse momento novo com esses netos. É uma troca, né? Entre os netos e os avós, tanto os mais idosos quanto os mais atuais, mas viver uma geração diferente e ter uma troca de informações entre eles. É muito importante isso, né? Sim, por exemplo, na minha prática clínica é muito comum eu atender idosos, né? De fato é uma área que eu gosto muito de trabalhar e eu discuto muito com esses idosos as gerações, como as gerações elas são diferentes, elas vão trazer coisas positivas, né, as gerações atuais, como as gerações anteriores também construíram coisas extremamente positivas, mas tem coisas que a gente precisa ressignificar. Então eu trabalho muito com esses avós, esse compreender essa nova dinâmica de hoje, não só colocar que essa dinâmica é negativa, que ela traz coisas ruins, porque a gente tem muitas coisas boas atualmente. Por exemplo, nós temos hoje avós que são extremamente tecnológicos com seus netos, né? Que não conseguem, pela distância, se encontrar presencialmente, estão ali no WhatsApp conversando, né? Fazendo um vídeo para se ver, para saber como o neto está. Então, assim, a gente tem coisas extremamente positivas em gerações que são diferentes. E o mais importante é o respeito desses netos à geração do que seus avós vieram e seus pais também, e o respeito desses avós a essa nova geração. E na sua opinião, né, o que pode ser feito para incentivar essa prática da presença dos netos na vida dos avós? Eu acho que algo que é muito importante hoje, né, na verdade, é esses netos e os próprios filhos entenderem o que é a terceira idade, entenderem o que é ser idoso, o que é se aproximar da terceira idade, como eu pontuei, não é só a terceira idade que a gente tem netos, né, mas entender que esses avós, eles vêm de uma cultura completamente diferente às vezes, né, então hoje a gente tem uma dinâmica muito diferente de quando eles foram criados. Eu acho que o mais importante é a questão do respeito. A partir do respeito, a gente consegue criar vínculos. Respeito, entender que cada um tem sua identidade, cada um tem seu espaço e que tem um espaço coletivo que pode ser compartilhado coisas muito positivas. Você acha que o incentivo dos pais é importante também para ter esse convívio maior, né, entre avós e netos? Sim, na verdade eu acho que é o elo de ligação, é a ponte, né? Então, assim, a partir de como eu apresento e falo sobre a importância dos meus pais para os meus filhos, esses filhos vão criando uma formação de identidade, de papéis sobre os seus avós, né? Então, isso é extremamente importante. E eu acho que o mais importante dos pais é apresentar para esses filhos que esses avós eles têm inúmeras diferenças, uma diversidade, porque são gerações diferentes e que dentro dessa diversidade e diferença a gente precisa respeitar a individualidade de cada um, né? Então tem avô, né, avó que vai fazer reclamações relacionadas ao uso excessivo das tecnologias, né? E eles estão corretos, mas às vezes a forma como eles falam é como eles foram educados. Então, assim, é um processo de construção de uma relação que precisa muito diálogo e respeito. Samila, gostaria então de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada por esclarecer essas temáticas que são tão importantes e necessárias para a nossa vida, para a nossa comunidade. Muito obrigada, estou à disposição e sempre é muito importante a gente trazer conteúdos da psicologia que envolve relações afetivas para que a gente possa construir pontes de relações saudáveis. E as atualizações da Arquidiocese de Teresina você pode acompanhar em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Confira agora o quadro Notícias da Igreja. A gente destaca a criação da paróquia São José, no município de Jardim do Mulato. A celebração de elevação canônica foi realizada na noite da última quarta-feira, dia 24 de julho. Após 3 anos de atuação como área pastoral São José, a cidade de Jardim do Mulato pôde testemunhar a criação da paróquia São José durante celebração presidida pelo arcebispo de Teresina, Dom Juarez Marques, e co-celebrada por integrantes do clero arquidiocesano. Tenho esperado esse momento
parafraseando o cantor sacro, é que é o povo de Jardim do Mulato, paróquia de São José, tem dito na esperança desse dia acontecer. Hoje nós concluímos aqui a festa de São José esposo de Maria, e ao mesmo tempo vai ter a ereção canônica, ou seja, a criação da nova paróquia de São José aqui em Jardim do Mulato. A criação de uma paróquia significa algo de muito significativo. Não se cria uma paróquia para dividir o povo, não é uma divisão, mas o que há é o desejo de uma melhor assistência, proximidade da igreja ao povo de Deus, que é a própria igreja. Então se cria exatamente para servir melhor ao povo de Deus, para estar mais presente. E a criação de uma paróquia também significa dizer que a igreja deve ser uma comunidade de comunidade. Quero dizer a você que escuta, não basta ser uma paróquia nova, é preciso ser uma nova paróquia. Uma nova paróquia que é a comunidade de comunidades, que tem os conselhos, que tem as pastorais e que, ao mesmo tempo, ela se deixe iluminar pela palavra de Deus como base, ela tenha no centro a Eucaristia e ela tenha a perspectiva missionária. Então, palavra de Deus como iluminação, Eucaristia como alimentação e abertura para a missão. A solenidade iniciou com a leitura do decreto de elevação canônica e com a provisão do pároco, padre Virgílio Miqueias. Em seguida, o padre fez seu juramento perante toda a comunidade de fé e, ao final da celebração, também agradeceu pela dedicação de toda a comunidade e pelo acolhimento que vem recebendo ao longo desse período. Vejo com muito contentamento, o povo de Deus tem se preparado, está feliz, não é uma festa única, eles almejaram bastante por este momento. Então, tendo preparado a festa de São José de 15 a 24, culminando então com este momento santo e tão esperado por todos, vejo de forma positiva, o povo tem correspondido com a fé, a oração, o jeito, não é, que estão levando as coisas a sério, principalmente neste tempo de graça na nossa futura paróquia. Fiéis pertencentes à nova paróquia e de toda a região se fizeram presentes na solenidade para testemunhar com fé e alegria esse importante momento para a Igreja Particular de Teresina e para a cidade de Jardim do Mulato. O sentimento é de muita alegria, foi muito sonhado, era um sonho de muita gente. A gente trabalhou bastante, visitamos as comunidades pedindo assinatura, recorremos tudo que era possível e é um sonho realizado de muita gente, muito. Estou feliz demais. A senhora ajudou também na organização? Muito. Padre Virgílio é um padre que trabalha muito, apesar de ser novo, mas ele não tem preguiça, ele trabalha, tanto é que a gente foi elevado à paróquia em 1 ano e 11 meses, não é à toa, é pelo trabalho que foi realizado. Ele trabalha muito bem, administra muito bem, e aí junto com a comunidade foi só alegria e hoje estamos aqui realizando um sonho maravilhoso. Não, é uma coisa muito importante, porque enquanto é só área pastoral, o pessoal fica muito desacreditado, assim, fica uma coisa... Eu acredito que existe assim um vazio dentro das pessoas, quando não tem mesmo, como se diz, quando passa a paróquia, você tem um pároco que tem que cuidar da comunidade, vai ter missa todos os domingos, não tem mais aquela preocupação da comunidade estar procurando padre, se tem batizado, o padre está pronto para responder, se tem casamento, tudo que você precisa dar na comunidade em relação à religião, que é nosso caso, o catolicismo, está pronto, o padre está pronto para responder aquilo ali. Então eu acho muito importante e veio numa hora muito oportuna, porque, como se diz, o padre Virgílio chegou, ele está conseguindo rebanhar primeiramente o jovem. Você pode ver hoje, se não me engano, ele tem mais de 50 coroinhas. Tudo só jovem de até 16 anos, 17, talvez tenha uns mais já de idade mais avançada, mas ele está conseguindo fazer isso. Isso é muito importante, porque a nossa comunidade estava, como se diz, o nosso jovem estava tudo jogado. E você sabe, quando você não ensina, existem muitas pessoas para ensinar. E muitas pessoas que vão pelo caminho errado e levam as pessoas também junto.
A elevação canônica é o processo pelo qual uma comunidade religiosa menor é reconhecida e estabelecida como paróquia independente, com sua própria estrutura e administração. O processo envolve uma série de etapas, incluindo a aprovação do arcebispo, a análise de viabilidade espiritual e pastoral da comunidade e a organização dos recursos necessários para o seu funcionamento adequado. Do dia 16 ao dia 25 de julho, a área pastoral Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada no povoado Cerâmica Sil, celebrou os 40 anos da presença da família franciscana na comunidade. Em março de 2016, a área pastoral Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi oficialmente criada por Dom Jacinto Brito, arcebispo emérito de Teresina, marcando um novo capítulo na história dessa comunidade de fé. No entanto, a presença e dedicação dos franciscanos na região remonta ao ano de 1984. Em fevereiro deste ano, iniciaram as celebrações dos 40 anos de presença franciscana, com uma série de eventos e atividades que se estenderão até o Natal. O ponto alto das comemorações foi o festejo da padroeira, que contou com a presença do arcebispo metropolitano Dom Juarez Marques no dia 20 de julho, cuja presença reafirmou o compromisso e a proximidade com os franciscanos. A paróquia São Cristóvão, localizada na Forania Leste, preparou uma programação especial para comemorar o dia do seu padroeiro no último dia 25 de julho. A festividade reuniu a comunidade em um ambiente de devoção e alegria, celebrando a tradição e fortalecendo os laços de fé entre os fiéis. O encerramento das comemorações foi marcado pela bênção dos carros, seguido de uma carreata pelas principais vias da cidade. E para mais informações, acesse o nosso site. O endereço aparece agora no seu vídeo. Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da livraria Nova Aliança, que está com estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E hoje a nossa dica da fé para você é o livro dos Números da Edições Loyola. Trata-se de uma verdadeira caixa de ferramentas que ajudará o leitor a fazer uma leitura sistemática e esclarecida dos livros da Bíblia. Cada volume desta coleção identifica o autor ou autores de determinado livro bíblico ou de um conjunto de escritos. Apresenta seu contexto histórico, cultural e redacional, analisa-o literalmente, mostra sua estrutura, resume-o, aborda seus grandes temas, estuda sua recepção, influência e atualidade, e fornece um léxico de lugares e pessoas, tabelas cronológicas, mapas e bibliografias. E essa é a nossa dica de leitura de hoje para você. A vida em comunidade requer dedicação e o empenho de todos os envolvidos para que as ações possam acontecer. Vamos agora, nessa matéria especial, acompanhar a história desta comunidade que pertence à Arquidiocese de Teresina. A força de uma comunidade é representada de diversas formas, através da oração, da força de vontade e da união entre os irmãos. Com todos esses adjetivos, a comunidade Santa Maria de Jesus mostrou que o que era sonho pôde se tornar realidade, fazendo com que a reforma da igreja acontecesse. Eram diversas as mudanças que precisavam ser realizadas na capela, como a ampliação do espaço para comportar mais pessoas, modificações no altar, na sacristia e na parte externa do templo. Há 8 anos, o Padre Brasil atua na paróquia São Francisco e Santa Clara, que há 3 anos era a área pastoral, onde pertence à comunidade.
Ele relata sobre como foi o empenho da comunidade para que essa reforma fosse realizada. Nós já somos paróquia. A paróquia em si é formada por 5 comunidades, dessas 5 aqui é uma comunidade. É um exemplo assim de participação, né? Uma comunidade pobre, mas é aquilo que sempre se diz, quando o povo quer e se organiza, o de melhor acontece, sobretudo na igreja, né? É uma comunidade pobre, mas graças a Deus eles se mobilizaram, se organizaram bem e hoje nós vamos celebrar em ação de graças por toda a comunidade, pela paróquia, tendo em vista essa ação tão magnífica por parte dos fiéis, dos participantes da comunidade. Uma das principais organizadoras dessa reforma é a fiel Maria de Deus, que também é responsável por coordenar a comunidade. Ela relembra sobre como surgiu essa necessidade de fazer essas melhorias. A nossa igreja ela era assim, muito pequena. Todas as vezes que tínhamos as realizações de sacramentos e outras festividades, ficava sempre irmãos lá fora. Então brotou no nosso coração a necessidade de ampliar a igreja. E assim a gente foi nos organizando, foi nos preparando, até quando chegou o momento que teve assim, aquele impulso. E graças a Deus a comunidade, que é uma bênção de Deus, foi ela que sustentou, né? Todos os irmãos reunidos realmente contribuíram e assim nós conseguimos essa vitória. A fiel Patrícia, que é engajada nas atividades da comunidade, fala sobre a importância dessa união entre os fiéis que realizaram diversas ações para que esse dia pudesse se tornar realidade. E a gente, com o nosso coração aberto, a gente leva todas as nossas forças para a gente arrecadar também fundo. A gente fez um arraiá, a gente fez também uma feijoada, bazar, várias coisas para que esse momento hoje está acontecendo em nossa comunidade, né? Também a gente fez também, está com mais de uma semana que também a gente limpa a igreja, a gente se organiza. Ontem à noite a gente saiu daqui 12 horas da noite limpando. Tem pessoas amigas da gente, como trouxe lanche e a gente limpava. Como também eu estava coordenando a limpeza também da igreja, dessa reforma, para a gente também estar todo mundo junto. A gente colocava nos grupos, as irmãs vinham, todo mundo veio, todo mundo se divertiu ontem. Foi só uma alegria imensa e o nosso coração só gratidão a Deus por tudo. Diversos fiéis que participaram da história da comunidade ao longo desses anos ajudaram nesse processo. É um sonho de muito tempo. Essa igreja aqui ela era muito pequena, então ela necessitava de um local maior. A nave tinha que ficar um pouco maior para que todos coubessem dentro da igreja. Então muitas das vezes você ficava aqui fora porque não tinha como ficar lá dentro. E principalmente em época de chuva, que é um terror para a gente na época. Mas hoje, graças a Deus, deu a graça, todos ajudaram, os que trabalharam, os que não trabalharam de um modo ou de outro, mas cada um teve sua participação. Então é uma coisa assim, vamos dizer, muito cansativo, mas que dá glória para a gente também, né? A gente fica feliz em estar se realizando um projeto de mais de 15 anos atrás, ou mais, que aqui ela tem mais de 20 anos já. Então foi um projeto das pessoas que ficaram na atualidade e que tudo deu certo, todos ajudaram e hoje estamos aqui tentando reinaugurar, né? Vamos dizer assim, um projeto de sonhos para poder se tornar realidade e graças a Deus aconteceu. Para festejar esse novo momento da igreja, foi realizada a celebração da Santa Missa presidida pelo arcebispo de Teresina, Dom Juarez Marques, contando com a presença de fiéis da região. É a beleza da vida em comunidade. Nós estamos aqui na comunidade Santa Maria, Mãe de Jesus, um dos títulos mais belos de Nossa Senhora. Parabéns, Padre Brasil, parabéns à comunidade, parabéns a toda a paróquia. Quando uma comunidade cresce e se desenvolve cada vez mais do ponto de vista da missão, da espiritualidade, nós sabemos que cada comunidade, ela é uma comunidade eclesial missionária, que tem como base a palavra de Deus, que se alimenta da Eucaristia e tem uma perspectiva missionária. Se a comunidade assim se desenvolve, com certeza ela cresce, porque é a missão da igreja.
e ela cresce sobretudo na comunhão com a igreja diocesana, com a igreja paroquial e ao mesmo tempo no serviço da caridade aos pobres. E é através dessa reforma que toda a comunidade se renova, para juntos continuarem nesse caminho de fé e evangelização. Confira agora a mensagem de nosso arcebispo, Dom Juarez Marques, no quadro Palavra do Pastor, para este domingo. Olá, gente amada, aqui estamos mais uma vez trazendo uma palavra de fé e de vida. Nesse domingo, dia do Senhor, ouçamos o Evangelho, capítulos João 6, versículos de 11 a 14. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que se fartaram, disse aos discípulos: juntai os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada que comeram. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é o pão da vida. Esse discurso começa aqui no capítulo 6 do Evangelho segundo João, o discurso do pão da vida. Acompanhava a Jesus uma grande multidão, porque viu os sinais que ele realizava. Mas logo Jesus percebeu a necessidade de saciar aquela multidão, que era faminta e sedenta de Deus, mas também do pão material. Por isso, ele realiza o grande milagre, o sinal da multiplicação dos pães. Jesus, compassivo, se preocupa com aqueles que o seguem, para que ninguém fique na carência, para que todos sejam saciados do pão material e, sobretudo, do pão espiritual, que é o pão da vida eterna. Esta multiplicação, você pode perceber, são as mesmas palavras que são ditas na Eucaristia. Ela é um sinal prefigurativo da Eucaristia. Jesus tomou os pães, deu graça, os abençoou e distribuiu a todos quanto necessitavam e o quanto queriam. Hoje celebramos a Eucaristia. Na Eucaristia, Jesus, o pão da vida, vem ao nosso encontro e nos sacia de todas as necessidades de que necessitamos desta vida e até para a vida eterna. Que a Sagrada Eucaristia seja sempre para nós a prioridade, o nosso grande encontro dominical do Dia do Senhor. Que ninguém fique sem celebrar a Eucaristia. Um domingo sem Eucaristia é uma semana vazia. Celebramos também hoje, quero cumprimentar, pedindo a bênção aos avós e às avós. Celebramos o dia do vovô, o dia da vovó e o dia dos anciãos. Esse dia nós celebramos no dia 26, sexta-feira passada, dia de São Joaquim Santana, os avós de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso homenageamos também os nossos avós, que são pessoas maravilhosas e que fazem muito bem em nossa família. Que sejamos cuidadores, que tenhamos atenção e gratidão pela sua sabedoria, pela sua presença, que nos ajuda a nos formar como pessoas. Que ninguém fique isolado, que ninguém fique na solidão e que todos eles se sintam cuidados. Quero saudar de modo igual aos diocesanos da Diocese de Floriano, que nesse dia 26 recebeu o seu novo pastor, Dom Júlio César, numa belíssima festa que aconteceu ali em Floriano, onde foi empossado canonicamente o seu novo bispo, o seu novo pastor. Dom Júlio César, um fecundo e abençoado pastoreio. E a todo o povo de Deus que está naquela porção deste povo que é a Diocese querida de Floriano, seja abençoada por Deus e por um fecundo pastoreio. Que o Senhor Deus nos conceda uma semana abençoada e nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E esta edição do programa Em Tuas Mãos vai ficando por aqui. Lembrando a você que nós estamos no mês arquidiocesano de animação para o dízimo, que tem como tema Partilhar para Transformar.
que nós de fato saibamos o valor e a importância da partilha. Procure a sua comunidade, a sua paróquia e saiba como se tornar um dizimista. A você eu desejo uma excelente semana e até o próximo domingo.